gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela Ferreira e para quem não me acompanha aqui no canal, vai que você caiu de paraquedas aqui, primeira vez, né, nesse vídeo onde eu tô falando sobre tive uma crise de ansiedade. Sim, essa semana o canal ficou sem vídeo novo, na segunda-feira passada, e eu falo aqui no canal sobre ansiedade, sobre a minha vida, sobre tudo, eu compartilho aqui. Então eu achei necessário gravar esse vídeo, tá? Depois, se você quiser, dar uma vasculhadinha aí no canal pra você ver os outros vídeos e não achar que é uma doida gravando sobre ansiedade e falando sobre a crise que eu tive, tá? Então, só pra fazer esse adendo aí. Bom, então, eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu comigo durante essa semana. Eu não gravei vídeo novo na semana passada porque eu não estava me sentindo bem pra fazer isso. E aí, eu já tava me sentindo um pouco estranha no começo da semana passada, no meio da outra semana. Aí eu tava me sentindo um pouco estranha, eu já comentei com vocês, né, que eu já tive crise de ansiedade, já tive crise de pânico, que foi diferente, que eu já fui parar no hospital por causa disso. E aí eu resolvi, eu tava relutante aqui, eu tava pensando, compartilho ou não compartilho? Compartilho ou não compartilho? Eu falei, quer saber, eu vou compartilhar. Por quê? Não que eu esteja querendo que alguém, ou sei lá, sinta dó, fala, nossa, coitada da Rafaela. Não é isso. É porque eu acho necessário a gente falar sobre essas coisas, porque senão parece que a gente tem uma vida perfeita, parece que a gente tem uma vida 100%, parece que a gente acorda de manhã, já trazem um café na cama, e a gente já tira aquela foto, parece que a gente viaja todos os dias, sai, faz, ri, e não é bem assim. A nossa vida, né, ela é feita de momentos bons, claro, e graças a Deus a minha vida ela tem sido cheia de momentos bons, né, cheia de coisas boas, mas as coisas ruins são inevitáveis, elas acontecem. E para quem é ansioso, vai me entender. E de repente, né, pode te ajudar também a entender alguns sinais que você tem e você não sabe o que está acontecendo com você. Uma das coisas que eu tenho que lidar todos os dias, isso é fato, é com ansiedade. Uma pessoa muito ansiosa, ela já sofre por antecipação, ela sofre por coisas que nem aconteceram ainda, e esse é o meu caso. Então eu tenho essa mania de ficar sofrendo, de ficar me perguntando, nossa, mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo, e se tal coisa acontecer, e nem aconteceu, e pode ser que nem aconteça. E aí a minha cabeça ela começa a absorver, e quando eu vejo o meu corpo tá tendo reações a isso. Então eu vou compartilhar as reações que eu tive essa semana, e eu também observei essa semana o que desencadeou ainda mais essa crise de ansiedade. Como eu falei, a gente tem que lidar, né, com a ansiedade todos os dias. Não é uma coisa que simplesmente some e você não tem mais de uma hora para outra. Não, a ansiedade ela tá ali todos os dias, mas a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? A entender os sinais do nosso corpo e da nossa mente, que quando a gente vê que tá chegando, a gente já usa outra estratégia para poder parar, pensar, respirar. Enfim, e aí assim, sempre quando eu fico muito ansiosa, eu tento fazer essa técnica de respiração sim, né? E ficar ali, e aí sempre passa, acalma meu coração. Um dos principais sintomas que eu tenho é minhas mãos, eu falar corta. A minha mão e os meus pés ficarem muito gelados. É uma das características que eu tenho, que quando começa a ficar muito gelado, de ficar um pouco dormente, eu percebo que é uma ansiedade muito forte chegando. Por conta de tudo que tá acontecendo, academia fechada já desde dia 19 de março. Eu não vou falar aqui o motivo, vocês sabem, né? Porque aqui o YouTube não deixa a gente falar sobre isso. Então, por conta de tudo isso, né? Eu fiquei muito ansiosa, eu estou muito ansiosa, porque eu não sei quando vamos reabrir. E agora um desabafo mesmo, sabe? Eu acho que mesmo na situação que a gente tá vivendo, falta muita empatia pelo próximo. Porque a gente não conseguiu acordo em várias coisas que a gente tem que pagar com relação à academia, sabe? E, gente,
não tá entrando dinheiro, simplesmente. É simples assim, não tá entrando dinheiro. E eu entendo os nossos alunos, e tem pessoas que às vezes são rudes com a gente, falam coisas, e tudo isso faz com que a minha ansiedade aflore mais. Outros pontos também que foram juntando essa semana, que me levaram a ter esse pico, essa crise, foi porque eu tô lidando diretamente com as pessoas, diretamente com o público, né? A gente não tem uma pessoa para intermediar, então eu tô ali na linha de frente. Então eu que tô falando, eu que tô resolvendo. E como eu falei, às vezes a pessoa é rude, ela não conversa, ela não pergunta, ela já chega atirando ali as pedras e xingando, e isso me estressa muito. Gente, se eu tenho um problema, eu vou procurar você e vou te falar, olha, aconteceu isso, como a gente pode resolver, como a gente pode fazer. Se não der, né, amigavelmente, não der pra conversar, aí eu vejo o que eu faço, mas a primeira coisa que eu vou fazer é conversar tranquilamente. E tem gente que chega já, ó, metendo, entendeu? Fazendo um escarcéu, gritando, falando. E, gente, vocês não têm ideia de como isso ataca a minha ansiedade. Aí, ok, foi acumulando isso. E aí eu comecei a ver mais notícias. Eu comecei a ver pessoas falando disso o tempo inteiro no Instagram. Eu comecei a entrar no Twitter e ver falando sobre isso. Eu comecei a ver o jornal tal, aí mandavam num grupo notícia tal, eu tava vendo. Eu só fui consumindo aquilo, e aquilo foi me dando ansiedade. E eu fui ficando nervosa. E foi indo. E aí, durante a semana, eu tava sentindo esses sintomas já. Eu tava com as mãos muito geladas, eu me cobria demais, tava tentando me esquentar o tempo todo. Aí eu comecei a sentir umas palpitações no coração, assim, sabe? O meu coração acelerar muito. E a vontade de chorar. A vontade de chorar o tempo inteiro. E, gente, não é o que eu falei, não é porque, nossa, a minha vida tá ruim. Não, graças a Deus a gente tem onde morar, não falta nada. Mas é a ansiedade por não saber o que vai acontecer, de repente, com a academia ou com outras coisas. Tem outros fatores aqui que eu não vou expor, né? São coisas pessoais demais, eu acho. E aí junta tudo isso, sabe? Até que eu tive uma crise, acho que foi, nós estamos na sexta, eu acho que foi terça ou quarta-feira. Eu tive uma crise e eu comecei a chorar e eu tava me sentindo um pouco de dificuldade pra me concentrar, pra poder parar, e aí eu só queria chorar, e aí eu tava com frio e meu coração ali palpitando, e eu comecei a sentir um sintoma que pra mim é o mais complicado e o mais forte, que é a dormência mesmo nos braços, principalmente no esquerdo. Não me pergunte o porquê, se tiver alguém aí que entenda, quiser comentar aqui, não sei, só sei que eu tava tendo uma crise de ansiedade. Aí eu fui deitar. E nesse dia eu não fiz nada, não respondi ninguém, não falei com ninguém. E é isso que pesa às vezes, sabe? Não que eu sou uma pessoa super famosa, pelo amor de Deus, né? Mas, graças a Deus, eu tenho um público legal aqui no YouTube, tenho um público legal no Instagram, tem pessoas que interagem comigo e tal. E o meu público profissional, né, de fotografia, tem outras coisas pendentes, solicitação de orçamento, enfim, coisas para resolver. E às vezes as pessoas cobram um pouco a gente, sabe? Tipo, nossa, você não me respondeu, e manda interrogação, e pergunta e tal, não sei o quê. E aí eu vendo aquilo, as pessoas cobrando uma resposta e tendo que responder o WhatsApp da academia e eu só queria desligar. Então nesse dia eu não fiz nada, deitei na cama, que foi quando eu tive a crise, né, maior. Eu deitei na cama e fiquei lá, não conseguia dormir, mas eu só queria chorar. E aí depois eu fiquei pensando, né, durante o que eu tava ali, botando pra fora, e eu pensei, eu vou chorar o quanto eu tiver vontade, eu vou ficar triste aqui na cama, jogada, o quanto eu tiver vontade, porque eu preciso sentir o meu sentimento. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu não sei se você que sofre de ansiedade tem essa dificuldade que é expressar o seu sentimento para outra pessoa. Por exemplo, se uma pessoa grita comigo, me xinga e questiona e fala bravo, eu não consigo retrucar o que eu não consigo falar, eu não consigo me defender, eu não consigo, gente, é meu. O Renato sempre fica pegando no meu pé e fala, Rafa, você não pode deixar as pessoas pisarem em você, você não pode deixar as pessoas falarem o que quiser, você tem que se impor, você tem que falar. Mas, gente,
é muito difícil pra mim, sabe? Pra Rafaela falar, pra Rafaela retrucar, é muito difícil. E aí eu percebi, eu tava sentindo um nó aqui na garganta, sabe? Uma coisa esquisita. E é exatamente por conta disso, porque eu não falo o que eu tenho que falar, eu não falo o que eu penso. Depois eu fico pensando nas respostas, nossa, eu devia ter falado isso, eu devia ter me defendido dessa forma, eu devia ter questionado também, eu também devia ter falado o meu ponto de vista. E às vezes eu fico quieta por não conseguir, sabe, rebater ou falar alto, enfim. E aí eu falei, eu vou me permitir sentir isso. E aí eu chorei, até que eu dormi um pouco. E aí eu acordei, eu tava bem melhor, tava com o rosto todo inchado, tava de tanto chorar, e aí tô melhor. E aí passou, fui levando a semana, já amanheci, gravei stories, falei com as pessoas, compartilhei que eu tive, tava difícil lidar com ansiedade nessa semana. E por que eu tô compartilhando tudo isso? Não é romantizando o sofrimento, não é romantizando isso, sentir. Mas se às vezes a gente não se permitir sentir aquilo, a gente não vai conseguir superar. Porque se eu ficasse remoendo na minha cabeça tudo que eu ingeri durante a semana de pessoas que falaram notícias ruins, coisas ruins pra dentro, e eu não colocasse pra fora de alguma forma, de repente você pode achar uma outra forma pra colocar isso pra fora. Ou tem gente que ama fazer exercício, tem gente que ama cantar, fazer luta, assistir alguma coisa. Enfim, cada um tem a sua maneira de extravasar ali. Naquele momento, o meu corpo estava falando que eu precisava parar e eu precisava pôr o que eu tava engolindo, eu precisava pôr ele pra fora. Então eu coloquei pra fora, me permiti ficar off, me permiti falar, não vou responder ninguém hoje, não tenho essa obrigação pela minha saúde mental. Aí desativei um monte de gente no meu Instagram também, que eu não vou assistir, que só tava falando coisa ruim. Já desativei um monte de grupo também, que só tava mandando coisa ruim. E eu falei, não quero mais assistir, não quero mais consumir esse tipo de coisa. Então é muito importante que a gente preste atenção naquilo que a gente tem consumido, tá? Naquilo que a gente tem ouvido, e inclusive de dentro da nossa casa, da nossa própria família, tá? Eu falo isso porque não agora, graças a Deus, mas um bom tempo atrás eu passei muito por isso. Eu escutei muita coisa que eu não precisava ter escutado, né? E aquilo só foi me trazendo mal. E aí tem um outro fator que desencadeia na parte da minha ansiedade, é que eu fico pensando muito em comer, né? Não é à toa que eu cheguei onde eu cheguei, né? Se você não assistiu o vídeo de emagrecimento e não sabe que eu perdi 40 quilos, vai que você caiu aqui de paraquedas, é o primeiro vídeo que você tá assistindo, eu vou deixar embaixo ou aqui nos cards pra você assistir esse vídeo também. E aí, assim, isso desencadeia essa parte em mim, né? Essa parte de comer o doce, de precisar de doce, de ficar, meu Deus, preciso comer. E aí, novamente, eu me permiti comer um doce. Eu fui, comprei o doce que eu queria comer e comi, sabe? Sem peso, sem culpa, sem, meu Deus, ficar pensando no corpo. Não, gente, a gente precisa trazer o equilíbrio. Eu acho que em todos os vídeos que eu for falar alguma coisa relacionada a isso, eu vou falar de equilíbrio. A gente sempre tem que se manter em movimento para que a gente se mantenha no equilíbrio. A gente precisa balancear. A gente também não vai viver um extremo e a gente também não é obrigado a aguentar tudo. A gente não é obrigado a ser forte o tempo todo. Então, o que eu queria trazer com esse vídeo é isso, sabe? A vida das pessoas não é perfeita. Às vezes a gente fica vendo muito isso no Instagram, vendo muito isso no Facebook, e só a gente tá passando por dificuldade. Não é assim que funciona. Todo mundo passa por dificuldade, mas a gente escolhe o que a gente posta lá no Instagram. Por isso que eu tô falando que é importante gravar esse vídeo e falar isso pra você, porque ninguém fala. Todo mundo fala que a vida é perfeita. Todo mundo só mostra a perfeição. Mas não é assim. Sabe, a gente também sofre, as pessoas no geral também passam dificuldades, as pessoas também têm seus conflitos internos. Então não se sinta mal porque você acha que a grama do vizinho é mais verde, sabe? Então às vezes você olha aquilo, aquela coisa, e você se sente mal por você não ter conseguido conquistar aquilo, ou não tá dando certo tal coisa pra você. Gente, coisas dão errado o tempo inteiro e coisas dão certo o tempo inteiro. E é assim, sabe? Então a gente tem que se permitir sentir. E a gente tem que se permitir bloquear as pessoas também, tá? Se você tá vendo uma pessoa que te faz mal, que mostra coisas demais que fazem com que você se sinta mal, tira da sua vida, para de ver coisas, para de ver notícias. Se isso for trazer a sua sanidade mental e te colocar nos eixos de novo, tira, sabe? Preze sempre pela sua saúde mental.
tá? Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês, um pouquinho da minha experiência de ter esses sentimentos, essas crises, né? Como eu falei, já fazia um bom tempo que eu não tinha, mas aí veio tudo isso e foi desencadeando, né? Isso em mim. E como eu falei, é normal, né? Assim, não uma constância disso, né? Porque aí você tem que realmente procurar um profissional se você tiver isso com frequência. Mas já fazia muito tempo que eu não tinha, muito mesmo. Então foi antes, a última crise que eu tive foi bem antes de emagrecer, isso no ano passado, e eu fui ter uma crise agora. No ano passado nada, lá em... Poxa, nós estamos em 2020, me ajuda aí, 2019, acho que foi em outubro aí de 2019, então já faz bastante tempo que eu não tinha uma crise assim, só que foi pior, foi a de pânico que eu fui pro hospital. Comenta aqui se você quer que eu comente, que eu conte essa história pra vocês. E aí, né, eu aprendi a lidar com isso, então eu tava segurando bem a barra, mas aí eu vi que a partir do momento que eu tava colocando muita coisa pra dentro e não tava me permitindo sentir triste, eu tava me cobrando pra ficar alto astral, eu tava me cobrando pra levar pra frente, eu tava me cobrando pra ser produtiva, sabe? Não se cobre tanto, não se compare, não compare a sua vida com a vida que as pessoas mostram na internet. Eu vi que isso também ajudou bastante, né, a acarretar essa parte da minha ansiedade. Bom, então é isso, gente. Eu queria compartilhar isso com vocês. Queria que vocês entendessem que a vida não é perfeita, que as coisas não são perfeitas. Se permita sentir, sim, algumas coisas. E depois que você sentiu, foi ali, chorou tudo que tinha que chorar, fez o que tinha que fazer, bola pra frente, se recupera, vamos lá, vai dar certo. Nenhuma tempestade dura pra sempre, nenhuma coisa ruim dura pra sempre. Isso eu aprendi ao longo da vida, isso é fato, tá? Gente, então é isso, espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma, possa ter ajudado pelo menos um pouquinho aí, eu já vou ficar muito feliz. Comenta aqui embaixo se você sofre com algum tipo de ansiedade, se você tem, o que você faz pra lidar. Compartilha aqui, comenta que eu vou responder vocês, quero interagir, quero conversar, quero ajudar também de alguma forma, tá, gente? Então é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.